E aqui no podcast Agro Sertão, dentro da EAGRO 2025, um oferecimento Sebrae Bahia e FAEB Senar, nós vamos conversar agora sobre palma forrageira. Isso mesmo, Paulo Suassuna, graduado pela Universidade Rural de Pernambuco, engenheiro agrônomo, está aqui com a gente e vai bater esse papo agora dentro da EAGRO 2025. Paulo Suassuna, seja bem-vindo, que alegria poder encontrá-lo. Criatura, eu que agradeço, eu estou muito satisfeito por estar aqui nessa festa lindona. Eu nunca tinha vindo no EAGRO, é a minha primeira vez, mas estou bestinho com o grau de organização, rapaz. O Sebrae onde bota o dedo é de lascar, viu? O velho Sebrae não tem pareia não. E essas parcerias maravilhosas que ele tem feito, aqui, por exemplo, com a secretária, com a Federação da Agricultura, com o Senar. Esse trabalho que vocês têm feito aqui, de cobertura do Agro Sertão, vocês também são federados. E o povo, rapaz, que trabalha junto com a gente. Eu sou analfabeto com o negócio de eletrônica, essas coisas, mas eu fiquei impressionado com a capacidade potencial dos rapazes que fizeram a questão da sonorização, rapaz, e o arranjo de telão de LED, isso tudo. O domínio da luta, são muito bem qualificados. Foi uma palestra arretada que eu fiz agora. Encheu a casa. É muito bom. A gente que é apresentador, a gente gosta de casa cheia. Então, eu nunca tinha feito também uma apresentação dessa, que o povo fica com esses fones de ouvido e a gente falando aqui, eles escutando. Quem passa por fora, Paulo, o que é que ele está falando? Não tem problema nenhum. A gente está ali dentro, não atrapalha seu ninguém que está do lado de fora. A vida está mudando. Está mudando, tá né? Mudando. Isso é bom, mudando para melhor, né? Isso é joia. Eu fico muito satisfeito com isso aí. Muito, assim, eu fiquei muito impressionado com o nível de organização da festa. Muito bom mesmo. Paulo, a sua vinda aqui para a EAGRO para falar sobre a palma, né, sobre a cultura da palma, que é resistência à seca. A seca no Nordeste ninguém nunca vai mudar, né? Mas o cultivo se adaptando a essas novas tecnologias da palma, que é tecnologia, né? Fala para a gente sobre a sua palestra aqui, o que foi que você passou para as pessoas que vieram participar? Veja o seguinte, pela força da necessidade que a gente tem lá nos Cariri Velho da Paraíba, a vida todinha a gente pelejou com a planta e ela conseguisse não apenas sobreviver, mas a sobreviver e conseguir render bem nos períodos secos do ano. Porque a gente lá está no bolsão seco do país. É o lugar mais seco que tem no país. Então, lá quando chove, é de março, abril e maio. Só são 3 meses. Certo? Portanto, do mês de junho até o mês de fevereiro do ano seguinte é totalmente seco. E a gente acabou encontrando na palma essa alternativa, vamos dizer assim, que supre totalmente essa necessidade. Acontece que, do jeito que a palma vinha sendo cultivada, os índices de produtividade eram muito baixos. Principalmente, a forma de uso da palma ela era muito subutilizada. E foi isso que nos levou a estudar desde a entrada da palma aqui no Brasil, e a gente chegou a algumas conclusões bem interessantes. Como quem introduziu a palma aqui, as palmas que a gente usa não são brasileiras, beleza? Elas são do continente americano, especificamente do México e um pedacinho dos Estados Unidos. Mas da forma com que ela foi introduzida aqui no Brasil, que quem a introduziu foi Delmiro Gouveia em 1917. Então, ela vinha sendo cultivada para forragem aqui, por conta da seca de 1932. Ela vinha sendo cultivada como forragem, usando um sistema de produção errado. Porque Delmiro Gouveia, quando trouxe ela para cá, a finalidade dela era hospedar um inseto chamado cochonilho, para desse inseto a gente coletar dele um corante chamado carmim, para atingir tecidos. Esse foi o mote de entrada da palma aqui no Brasil. Bom, então, quando Delmiro Gouveia trouxe a palma para aqui para o Brasil, tínhamos outro grande empresário aqui no Nordeste chamado Herman Lundgren, que era sediado lá em Recife, que ele tinha 2 fábricas de tecido, uma em Paulista, Pernambuco, e outra em Rio Tinto, na Paraíba. E Lundgren, quando viu que o Delmiro Gouveia tinha trazido a palma para cá
com esse objetivo de hospedar o inseto para produzir corante vermelho, porque naquela época, até então, nós, pessoas comuns, a gente só usava roupa branca, preta ou cinza. Só os ricos tinham condições de importar da China ou da Índia os tecidos coloridos. Então, as nossas indústrias aqui no Brasil todas só produziam linhas brancas, pretas ou cinzentas. Lundgren, quando viu Delmiro Gouveia trazendo essa plantinha para cá, chamada palma, que ela hospedava esse inseto para produzir o corante vermelho, carmim, e como Delmiro, por conta disso, passou a produzir linhas coloridas, Lundgren fez a mesma coisa. Trouxe também a palma e implantou ela lá em Paulista, Pernambuco e Rio Tinto, na Paraíba. E a gente começou a produzir com grandeza tecidos coloridos aqui no Brasil, graças à palma e à cochonilha. Isso representou um boom econômico muito grande para a nossa nação. Bom, acontece que no período de 1914 a 1918, a gente viveu a Primeira Grande Guerra Mundial. E a Primeira Guerra ela foi conhecida, ela foi uma guerra diferenciada, porque foi a primeira das guerras que foi travada entre homens, não apenas homens montados em animais, porque até então tudo que era guerra era guerreado em cavalo. Mas já na Primeira Guerra Mundial já tinha caminhão, carro de combate, tanque de guerra e avião. Isso tudo funciona com gasolina. E para você ter a gasolina, a gente tem que refinar o petróleo. E quando refina o petróleo, são inúmeros subprodutos. Entre eles, os nitratos e os nitritos, que é o que se faz tinta. Portanto, já no final dos anos 1920, o mundo todo já detinha a tecnologia de produção de tintas derivadas do refino do petróleo. E para Delmiro e Lundgren, que eram produtores de tecidos coloridos por conta da palma e da cochonilha, meio que inviabilizou esse processo. Era mais negócio, economicamente falando, comprar uma lata de tinta e tingir os tecidos, tinta sintética, né, derivada do petróleo, do que ter que plantar a palma, esperar a palma crescer, jogar os insetinhos para os insetos se desenvolver e quando coletar, uma produçãozinha bem pequenininha. Então, esse processo de produção de corante derivado da palma e da cochonilha meio que ficou de segundo plano. Só que ao longo de todos os anos em que a palma foi cultivada nas propriedades de Delmiro e de Lundgren, eles observavam que quando se estabelecia um período seco do ano, os animais sempre procuravam a palma para comer. E isso despertou a curiosidade dos nossos pesquisadores que fizeram ensaios naquela época, experimentos, e concluíram que diante de um ciclo seco, aquele animal que tinha acesso a uma dieta úmida, balanceadinha à base de palma, apresentava ganho ou de produção de carne, de peso ou de leite. Bom, em 1932 veio uma seca muito forte, a famosa seca cearense ou seca sertaneja. Ela morreu gente de sede, para você ter uma ideia. E naquela época o Brasil não tinha Ministério da Agricultura, tinha Ministério de Viação e Obras. E o ministro era um paraibano chamado Zé Américo. Paraibano, conhecedor de seco. E chegou ao ouvido dele essa história de que aqui no Nordeste tinha uma plantinha chamada palma, que os animais, quando a consumiam, davam mais leite e mais carne. Então ele autorizou, por ser ministro, a implantação de 200 campos de palma para diminuir os efeitos avassaladores da seca de 1932. Então a lógica de estudo, são 200 campos. Não são 2 nem 3. Aonde esses campos deveriam ser implantados? Aonde tivesse a palma, aqui no Nordeste. No Nordeste, quem aqui tinha palma? Delmiro Gouveia e Lundgren. Então, esses 200 campos de palma foram implantados no entorno da indústria de Delmiro Gouveia, em Alagoas, e das duas indústrias de Lundgren, em Paulista, Pernambuco e Rio Tinto, na Paraíba. Então, foi efetivamente a partir de 1932 que a gente começou a usar a palma para forragem, por conta da seca de 1932. A lógica também diz tudo. Veja, eu sou criador de carne, beleza? Então faz de conta que eu fosse vivo em 1932. E lá vem um técnico desse Ministério de Viação e Obras para destinar esses 200 campos de palma.
Então ele dizia, Paulo, tu cria carneiro, tu cria. E a seca? Boa toda, não tá ficando um bicho vivo, tá acabando com tudo. Tu querias na tua propriedade uma carrada de palma, uma parte tu planta, e o que não servir para plantar, tu dá teus bichos para dar uma aliviada na tua barra. Aí eu dizia, uma carrada de quê? Palma. Aí eu, e o que é palma? Porque nós, pessoas comuns, a gente não sabia o que era palma. Porque palma era a matéria-prima usada nas indústrias de Delmiro Gouveia e Cúndega. Pra gente era uma plantinha que estava ali dentro, que quem usava ela era Delmiro. Pra quê? Então, quando ele dizia, rapaz, palma é uma planta arretada, extremamente resistente à seca. Aí eu, opa, o gado quando come, bebe bem pouquinha água, dá mais leite e dá mais carne. Eu digo, opa, é extremamente rústico. Está em qualquer área da propriedade, não precisa ter trato cultural nenhum. Eu digo, era tudo que eu queria. Então ele ainda dizia, e quando você tem ela na propriedade, você tem ela como uma caderneta de poupança. Porque ela não vai morrer nas secas, nos períodos secos. Você não corte ela. Mas no dia que vier uma seca braba, daqui a 8 anos, 7 anos, ela vai estar crescidinha, não tem mais nada para dar à propriedade. Você corta a pau e dá para os seus bichos. É tudo que eu queria. Então, veja, a lógica tem estudo também, quando eu dizia, e como é que planta essa bicha? Aí ele dizia, fácil. Vá ali na propriedade da Delmiro, que ele tem. Veja como é e faça igual. Então, quando eu copiava aquele modelo estabelecido na propriedade de Delmiro Gouveia, eu estava cometendo um erro, transferindo aquele sistema produtivo na minha propriedade. Porque Delmiro plantava palma pensando na produção do corante. E eu queria plantar palma pensando na produção de forragem. Por isso que as produtividades da gente eram bem baixinhas, entendeu? Aí, com o sistema intensivo, a gente corrige esse sistema produtivo e a palma passa a produzir agora como forragem e em larga escala. Aí ela está botando 400, 500, 600 toneladas no mercado. E como é o cultivo hoje, principalmente quando você passa nas suas palestras, né? Como é que o produtor, mesmo que ele não tenha ainda a mente aberta para produzir palma, como é que ele pode iniciar? Aí é onde está a grandeza do trabalho que vem sendo desenvolvido pelo Sebrae. Porque o Sebrae nos contrata para a gente fazer a difusão desse sistema tecnológico, que chama Tecnologia do Cultivo Intensivo da Palma. Então o Sebrae ele tem os escritórios regionais e os gestores, eles identificam nos trabalhos diários dele as necessidades de cada uma região de atuação daquele gestor. Então, por exemplo, o gestor tal, ele vai de um determinado município, identifica que em determinada comunidade o pessoal está tendo dificuldade com a obtenção de forragem para a alimentação do gado, ou dos caprinos ou dos ovinos. Então, o Sebrae me contrata, a gente vai lá e faz uma palestra associada de uma oficina, mostrando o passo a passo de como produzir a palma no sistema intensivo. Hoje em dia, aqui na Bahia, está assim, de produtor rural, produzindo a palma bem certinho do jeito que eu oriento. Graças ao trabalho que o Sebrae tem feito, junto aos produtores rurais do campo. É uma oficina de 6 horas, é arretado. A gente começa com essa parte introdutória para que o produtor rural ele entenda por que é que ele planta a palma ainda do jeito que ele está plantando. Na hora que ele faz, puxa vida, eu estou cometendo um erro desde 1932. E quais são esses erros comuns? Por exemplo, os espaçamentos. Imagine só, se Delmiro Gouveia precisava colher os insetos para poder produzir o corante, ele tinha que ter acesso a 100% de cada planta. Então ele tinha que arrodear cada uma planta coletando os insetos. E as plantas têm que crescer para caber mais insetos. Então os espaçamentos entre as plantas, 2 metros, 3 metros entre plantas. Outra, como a orientação que foi dada é que ela é resistente e rústica, não precisa ter trato cultural nenhum, não tem no sistema tradicional um hectare de palma plantada que não esteja coberto por mato. Ninguém aduba palma, porque a orientação em 1932 foi, ela é rústica, dá em qualquer canto da propriedade, a turma só planta ela nas pedras, onde tem erosão. Ninguém aduba porque não é para cortar todo ano,
Então, para que gastar dinheiro com adubo? Deixa, porque daqui a 8 anos ela vai escapando por ali, daqui a 8 anos ela está grandinha, quando vier a próxima seca, aí eu corto e dou para o bicho mesmo. Então, isso tudo a gente corrige. A gente sai de 2.500 plantas no hectare, por exemplo, a 160 mil no sistema intensivo. É muita coisa, viu? Poxa, o preparo de solo a gente não planta em cova. A gente vive reclamando que no semiárido chove pouco. Aí eu pergunto, e o que é que você faz? Para essa pouca água de chuva que você diz que cai na sua região, ela fique no solo, infiltre no solo e não corra por cima. Se você ainda planta em cova, tem que plantar em sulco. Então, são essas coisas, essas nuances. Comida. Não há quem consiga crescer se não comer. Ninguém aduba palma. Aí o cara não limpa, não aduba, não dá os manejos todinho que ela precisa. Praga e doença. Quem é que pulveriza nada numa palma? Mas tem que pulverizar, porque se o gafanhoto faz, uma lagarta for lá e pegar o brotinho dela, roeu, a raquete fica desse tamanho, não cresce. Então, tudo isso a gente orienta passo a passo nessas oficinas que a gente faz com o Sebrae. É um trabalho magnífico. Esse ano, aqui na Bahia, eu já vou capacitando mais de 4.000 pessoas pelo Sebrae da Bahia. Na Bahia, a gente acompanha, né, o seu trabalho e vê o quanto é importante, né, para a pecuária. Porque, Paulo, lá na nossa região ali, a minha região ali é o Seridó, que integra ali o Seridó da Paraíba, a sua região ali, Taperoá também, né? Então, é Cariri. E nós tem a maior bacia leiteira do Rio Grande do Norte é na região mais seca. É Caicó, né? Caicó, Currais Novos, minha cidade é Currais Novos. Currais Novos, né? Mas ainda falta muitas pessoas. O Seridó também é leite, né? Também, né? É, leite. Toda a região do Seridó hoje tudo leite. Tudo leite, né? E a gente percebe que tem muitos produtores que ainda não abriram a mente para a produção de palma, né? Qual impacto isso vai trazer, mesmo sendo a maior bacia leiteira do estado, qual impacto isso vai trazer se o produtor começar a produzir mais palma? Ano retrasado, eu tive em Caicó, fiz um trabalho arretado. Na Expo Seridó. Foi um trabalho arretado. Mas aí é que tá. Existe Sebrae. Aí, a depender dos interesses de cada um Sebrae desse daí, também a depender dos interesses das prefeituras, que também o Sebrae não vai botar nada de goela abaixo, não. Deu para entender? Então, compete às prefeituras, às associações, às comunidades procurarem o Sebrae pelo seguinte, veja, eu tenho empresa, eu atendo quem eu quiser, no Brasil todinho, mas para o produtor rural, é muito mais negócio para ele, por exemplo, para uma associação, para uma prefeitura, procurar o Sebrae, porque a gente está vivendo no mundo das parcerias. Os números são divididos a partir daí. Fica muito mais negócio para uma prefeitura fazer uma parceria com o Sebrae e nos levar para lá para a gente resolver a parada, porque é impressionante. Hoje em dia, com o sistema intensivo, a gente não planta mais palma por área, a gente planta palma por metro. Então isso passa a viabilizar, sobretudo, o pequeno produtor, que é a maioria das propriedades que nós temos hoje no semiárido. É tudo formado por pequenos módulos rurais, pequenos, de 5, 6 hectares a mais. A maioria é assim. E é aí onde vem o desafio. Como fazer uma pequena propriedade rural, situada em plena região seca, garantir o sustento daquela família que tem ela como fonte de sobrevivência. Vai com alisado no Seridó do Rio Grande do Norte, tá vendo? Vai com alisado lá, mas se lasca. Então, o produtor da gente, ele tem que estar munido de informação, tecnologia, de ponta, para poder se desenvolver bem lá naquele mundo ali. Porque o cara que conhece um agreste, ele não conhece um Seridó no Cariri, não. Só é a região mais seca do país. Não é verdade? Exato. Então, se a gente não faz um trabalho desse corriqueiro, assim, de forma intensiva, com as associações, com as prefeituras, junto com o Sebrae, claro, não chega não. Não chega. Aqui na Bahia é impressionante. Eu fico impressionado com o Sebrae da Bahia. Eu vou fazendo esse ano, tipo, 50 ações. 40 é da Bahia. E outros Sebrais são pontuais, entendeu? Não estou criticando o Sebrae nenhum não, mas apenas porque
aqueles municípios daqueles estados precisam aproveitar melhor os serviços prestados pelo SEBRAE e não estão sabendo procurar o SEBRAE. E como você, né, dentro das suas palestras, dos seus treinamentos, enxerga a pecuária a médio e longo prazo? Se seguir todas as recomendações que você passa, como é que você enxerga a pecuária da frente? Veja o seguinte, semiárido, esqueça a produção de grão, não tem essa. Inclusive, esse dado é até importante eu dizer, a Embrapa, a nossa principal empresa aqui no Brasil, Tampa, Embrapa, ela nos anos 80/90, ela fez um trabalho magnífico aqui. Ela pegou uma propriedade de semiárido, durante 10 anos seguidos, plantou milho e feijão, grãos. Só colheu 3. Ou seja, para quem quer plantar milho e feijão aqui no Nordeste do Brasil, no semiárido, você só tem 30% de chance de lucrar. Ou seja, é uma atividade lotérica, o cultivo de grãos. Resumindo, no nosso campo, ele é direcionado para a pecuária. Aí ou pequenos animais ou grandes animais, beleza? Então eu não enxergo criação de absolutamente nada aqui no semiárido, se você não partir da dispensa. Tem que botar comida primeiro, para depois que você está com comida, você começar a pensar em bicho. Isso acontece muito, sobretudo com quem é criador de gado leiteiro. Veja, isso eu falo em todas as ações que eu presto, que eu executo. Quem é produtor de leite, a médiazinha de leite 10, 12 litros, média, ele está sempre de olho na vaca de 40. Aí ele junta os dinheirinhos dele todinho, vende carro, vende moto, vende jumento, vende tudo. Aí compra uma vaca de 40 litros, que é cara, mais de 40 mil conto uma bicha dessa. Aí leva para a propriedade dele, ela cai para 10. O problema dele não está na genética. Ele ainda não está sabendo dar de comer. Então, o que é que eu oriento a todo produtor rural meu? A gente não sabe dar o real valor às nossas instituições que estão se propondo a trabalhar de forma integrada conosco, o que eles têm a nos oferecer. A gente tem cada um técnico arretado. O SEBRAE está fazendo um trabalho magnífico, o SENAC aqui, perfeito, rapaz, que é assessoria direta no campo. Então, compete a gente que é produtor rural procurar os técnicos. Mas não. Aí ele pega, julga que o problema dele está na vaca dele, que está dando pouco leite. Aí ele gasta os dinheiros do mundo dele todinho, compra uma vaca boa de 40 litros, quando chega na propriedade dele, cai para 10. A vaca dele é milagrosa. Ela está dando 10 litros de leite, comendo chique-chique queimado. Então o problema dele está longe de ser genético. Eu cheguei essa semana lá em Heliópolis, aqui na Bahia. É incrível, o cara na hora da ordenha já vai com a injeção na mão. Para botar ocitocina no útero dela para dar mais leite. Vai ver o custo desse leite. Entendeu? Ao passo que se ele tiver organizadinho, o gado dele comendo de forma correta, de forma mais barata, vai produzir mais leite e o leite vai ter um custo menorzinho. Agora isso por quê? Por falta de um acompanhamento de um técnico. Mas não é porque o técnico não está querendo ir lá, não. É porque ele não está sendo chamado. O técnico nenhum vai em propriedade de seu ninguém se não for chamado. Beleza? Então é isso que tem que se fazer, cara. É a gente que está no campo, começar a procurar, andar de mãos dadas com o corpo de técnico. E aí as coisas vão começar a mudar. Aqui no Nordeste do Brasil, se você começar a identificar, eu costumo dizer que é um tripé de sustentação. Você sabe que você tem um tripé e tirar uma perna de um tamborete, ele dá. Aí ele precisa de 3 pernas para ser equilibrado. A primeira perna do tripé, para quem é pequeno produtor rural no seminário, está diretamente ligado à planta. Identifica a planta certa para a sua região, identificada a planta, corrija a variedade. Em grosso modo, não invente de plantar banana nas caatingas não, porque ela vai morrer. Para ela produzir, você vai ter que irrigar. Para irrigar, você vai ter que ter um manancial de água boa, vai ter que ter rede de energia, bomba, quadro de bomba, para-raio, ferto irrigador,
tubulação, sistema de irrigação propriamente dito, tem uma tal de conta de energia que é para se lascar. E se você não souber dimensionar o tamanho do bananal para justificar esse dinheiro todo que você vai gastar, um cacho de banana vai custar R$1.000 a produzir. Então, a gente tem que... A primeira perna do tripé é essa. Identificar a planta certa, corrigida a variedade. O exemplo da minha propriedade. Lá é muito quente e seca. É Cariri da Paraíba. Eu não tenho planta banana, não tenho florzinha lá não. É tudo planta caceteira que tem que aguentar 417 minutos de chuva. É pancada. Lá é elástico. A segunda perna do tripé é em relação a bicho. É a mesma coisa. Identifica a espécie animal adequada para a sua região. Identificada a espécie corrige a raça. Em grossos modos, no invento de criar vaca, dá camelo no deserto, né? Dá camelo. E ela vai morrer. Então, de novo, o exemplo lá de casa. Eu tenho gado? Tenho. Mas num ambiente que dá 51 graus, eu não posso ter gado leiteiro. Holandês, por exemplo. Você entende porque a gente cria cinto, a gente cria guzerá, a gente faz os cruzamentos com cinto com guzerá. E quando quer carne, a gente cruza com curraleiro. É por isso. Porque uma vaca holandesa, num ambiente de 50 graus que dá, vai sair a doce de leite do peito dela, quando você for ordenar, entendeu? Então, entre animal grande e animal pequeno, a minha probabilidade de sucesso maior é criando um bicho pequeno. Então, eu crio carneiro. Ótimo. Se eu errar na raça, eu me lasco. Por exemplo, Dorper. Eu sou pesquisador, tudo eu tenho que testar. Eu levei Dorper lá para fazer. Em 4 anos, as fêmeas entraram em cio 2 vezes. E os machos eram morrendo de cansaço nas sombras do Juazeiro. Já as moradas novas que eu tenho lá, que eu faço cruzamento, morada nova com santinês e somalis. Dorme ao relento aqui, no sol. Tá nem aí pro sol, tá tranquilo. São animais pequenos, não são animais grandão. Esqueça esse negócio de animal. Eu vejo nessas exposições carneiro santinês com 140 quilos. Carneiro de caatinga estourando, 80. Um super reprodutor estourando. Então a gente tem que corrigir isso aí. E por fim, é a terceira perna do tripé, que para mim é a mais importante, está aqui dentro, no juízo do cara. É ele saber que tem que plantar a planta certa, da variedade certa, criar o bicho certo, da raça certa, e saber plantar e criar da forma correta para a sua região. Se ele fizer isso, é o tripé de sustentação. Não há quem sustenta a gente. Nós estamos eleitos. Paulo, eu queria agradecer a sua presença aqui, né? São informações importantes. A gente ia aqui 2, 3 horas conversando sobre o sertão, sobre o nosso Nordeste, viu? Muito obrigado e parabéns por levantar a bandeira. Eu que agradeço por toda a atenção de vocês e parabenizar vocês também pelo belíssimo trabalho que vocês estão fazendo aqui, né? Ok. Obrigado, Paulo. Muita saúde, muita paz. E parabéns pelo trabalho. Tamo junto. Levantando a bandeira, né, do nosso Nordeste. E aqui nós encerramos aqui mais um episódio do Agro Sertão Podcast dentro da EAGRO 2025.